Olá pessoal, então hoje nós vamos entender como é que funciona a marcação a mercado, que pode dar muita dor de cabeça, mas é um conceito muito simples e é um conceito necessário para manter a justiça, digamos assim, o equilíbrio do mercado, né? Então qual é o princípio? O princípio é assim, ó. Ele funciona para os pré-fixados e para os mistos, né, como são chamados os Tesouro IPCA. Então, como é que é? A questão é a seguinte: esses títulos eles têm um valor fixo lá na entrega, lá no prazo do vencimento. E esse valor fixo, no caso dos pré-fixados, é sempre R$1.000. Então a gente ganha comprando o título com desconto. Então eu fiz aqui um título hipotético a 5% em 5 anos. Então, em 5 anos eu sei que ele vai pagar R$1.000 antes do imposto de renda e hoje o valor dele é R$783, certo? E aqui eu coloquei aqui os pontos anuais se essa taxa se mantiver absolutamente igual, que a gente sabe que não existe. Então, isso aqui seria uma curva do título. Se a gente transportar isso aqui para um gráfico, vai dar uma linha reta e tal, com uma ascendência X e ok. Entendido? Agora vamos supor que haja uma mudança brusca na taxa, que é aqui a minha coluna E. Vamos vir aqui para a minha coluna E, vamos abrir o que tem aqui na coluna E. Ó, supondo que essa taxa pula para 7,5% ao ano, o valor do título cai bruscamente de R$783 para R$696. Por quê? Porque no prazo de 5 anos ele tem que chegar em 1.000. Isso é a regra. É por isso que ele é marcado a mercado. Então como é que eles fazem no Tesouro Direto? Eles fazem um cálculo em dias úteis da data do contrato, ou seja, da data que você compra ou vende, até a data de entrega do título, até o prazo final do vencimento. Eles calculam os dias úteis e aplicam a taxa que o mercado está usando no momento. Qual mercado? O mercado de DI, o mercado do depósito interbancário. O Tesouro Direto se baseia nas taxas de juros futuras desse mercado, do mercado DI, certo? Então, por exemplo, pulou de 5% para 7,5%, hoje, a desvalorização desse título hipotético seria superior a 10%, mas ele continua entregando os R$1.000 no final de 5 anos. Só que, como a taxa é 7,5%, ele vai dar passos maiores para chegar em 1.000, concordam? Ele teria um ganho anual maior, ele teria um ganho de 7,5% por ano. Esse aqui teria um ganho anual de 5%. Então esses passos são menores. Então o valor da onde ele sai é maior. E aqui, como o passo é grande, ele tem que sair de um valor menor. Então, taxa sobe, preço do título cai. Taxa cai, preço do título sobe, é inverso, certo? E aqui eu fiz outra simulação, que é com 10%. Então o título deu mais crack na economia. O título foi para 10%. Isso aqui pode acontecer. É de 783 para 696 para 620. Então quem comprou aqui fica com o título, né? Quem comprou aqui, perdão. Né? E aconteceu essa tragédia com o título, dobrou a taxa. Ele desvalorizou aí, horrores, mais de 20%. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ficar com o título, porque você vai receber, lá no prazo de 5 anos, os R$1.000, o valor combinado, o valor contratado. Então, isso aqui é no caso dos pré-fixados. Os pré-fixados têm essa questão, porque a inflação está correndo nesses anos aqui, e a gente não tem nenhuma correção aqui. Por isso que o Tesouro IPCA ou a NTN-B é mais seguro, porque a gente vai ter, no caso de uma tragédia como essa, tragédia entre aspas, da taxa subir de 5 para 10 e o meu título cair 20, 25%, eu vou ter a correção da inflação, e enquanto isso pode ser que a economia melhore e a taxa volte a cair, Então isso aqui é o princípio que muitas pessoas especulam, no Tesouro Direto. Eles compram quando uma taxa está alta, está atrativa, uma taxa alta. Por quê? Porque aí compra barato, como esse 620 aqui, esperando que a taxa caia.
Então vamos supor aqui, ó, esse título aqui pode ser o mesmo, tá? Então vamos supor que a taxa hoje está 10% ao ano. Então, se o título rendesse de forma linear, em um ano eu teria R$683, certo? Mas vamos supor que a taxa caia, a economia do Brasil melhore, a política se estabiliza, essa coisa toda. O valor dele vai, vamos supor que a taxa volte para os 5%. O valor após um ano vai para 822, só que eu comprei a 620. Ou seja, ele deu um lucro aqui de praticamente 33% em um ano. Se a taxa, você comprar a 10% e ele cair para 5% e passado um ano. Né? É fácil de entender. Então, quando a taxa cai, o preço sobe. Quando a taxa sobe, o preço cai. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Isso tem que estar entronizado no nosso ser sempre que a gente for ler as taxas para entender o que aconteceu. Tem um material didático no site do Tesouro Direto que eu vou mostrar para vocês. A gente bota aqui Tesouro Direto, preços e taxas dos títulos. Esse não é o ponto de partida do site, mas é o que eu mais gosto. Que a gente entra, agora a gente vai ali no curso do Tesouro Direto, ele vai baixar um PDF, ele vai entrar nessa página aqui, ó, a gente vai no curso Tópicos Avançados. Aí ele vai baixar um PDF de 67 páginas, que tem uma matemática um pouquinho complicada, mas a gente vai simplificar e vai direto para o ponto que a gente acabou de falar. Por exemplo, ele mostra aqui, ó, tá falando da LTN, ou seja, Tesouro Pré-Fixado, que a pessoa comprou lá num dia X a uma taxa de 12,81. Aí não se planejou bem, né? Precisou resgatar antes do prazo. E antes do prazo, a taxa, no dia que a pessoa for vender, estava 13,5. O que vai acontecer? A rentabilidade vai ser menor. Por quê? Porque a taxa subiu, o preço do título baixou. Certo? Então a pessoa pode até vender com prejuízo nessa situação. Por outro lado, a pessoa comprou a 12,81 e estava esperando, estava apostando até e não vai segurar até o final, certo? E estava apostando numa queda da taxa. E aí essa queda aconteceu. Chegou a 11,50, a pessoa foi lá e vendeu. O que aconteceu? Ela teve uma rentabilidade maior do que a contratada, certo? É exatamente aquilo que a gente mostrou quando o nosso título hipotético estava 10%, baixou para 5%, dando um rendimento de 33% em um ano. Isso é bem possível e matematicamente explicado. A gente está vendo aqui que não é nenhuma sacanagem do Tesouro. Isso aí tá matematicamente explicado e é previsto, certo? Ele dá outro exemplo aqui, na página 21, outro caso de LTN, né? Tu comprou a 12,98 ao ano, precisou vender e estava 14% no dia, você vai receber menos. Comprou a 2,98, a taxa caiu, foi para 11, vai receber mais. Isso aqui pro pré-fixado. Agora vamos lá para a página 34 desse material. O que a gente tem aqui, ó? No caso do Tesouro IPCA ou da NTNB, tá? Aqui ele está falando da principal. Então compramos a 6,13%, vendemos a 7%. Taxa subiu, preço do título cai, rentabilidade menor do que a contratada. Às vezes até mesmo com a correção da inflação. Tá? Taxa na compra, 6,13%, vendemos a 5%. Houve uma melhoria no cenário econômico. Rentabilidade maior do que a contratada. E temos mais um exemplo, aqui no material do Tesouro Direto, na página 49, aqui, ó. Os mesmos 6,10 da NTNB. Taxa de mercado no dia da venda 7, perdemos, rentabilidade menor. 6,10 no dia da compra, vendemos a 5, ganhamos mais do que a rentabilidade contratada inicialmente. Bom, pessoal, esse é o grande conceito, certo? Taxa sobe, preço do título cai. Taxa cai, preço do título sobe. E qual é a grande lição que nós temos que tirar disso? Nós temos que tirar a seguinte lição. Tesouro Direto está dando prejuízo.
não vende o título, não realize o prejuízo, porque é diferente do mercado de ações. Se no mercado de ações uma ação está numa queda violenta, pode ser uma reação exagerada do mercado? Pode, a empresa pode vir a se recuperar, mas pode ser que ela esteja indo para falência, pode ser que essa empresa esteja quebrando. A gente tem que conhecer o setor da economia que ela age muito bem, os concorrentes e os produtos que ela oferece. Então é muito estudo em cima da ação. Então a ação está despencando o rolo abaixo, muitos investidores realizam o prejuízo, porque aquilo pode não ter volta. Mas no caso do Tesouro Direto é renda fixa. Então no fim do prazo, ou do prazo contratado, né, no dia do vencimento do título, você vai ter aquele valor depositado na sua conta. Então não existe isso de realizar prejuízo no Tesouro Direto. Isso é uma coisa é uma atitude muito infeliz. Eu tenho que enfatizar muito isso, porque você não pode fazer. E aí é que vem a questão de... as oscilações existem, elas vão deixar de existir nunca vão deixar de existir. Porque tem que ser marcado a mercado, porque se não fosse marcado a mercado, o mercado não seria justo. Então, quando a taxa muda e o preço não mudasse, quem comprou antes e ou depois ia ter lucro e ou prejuízo desproporcional a outra pessoa. Então, não oferece a mesma oportunidade, certo? Então, o mercado tem que ter esse equilíbrio. E aí, então, a compreensão da marcação de mercado permite também que a pessoa possa obter um ganho superior ao que contratou se ela vender a uma taxa bastante inferior à que ela comprou. Ela pode fazer, mas aí ela vai fazer o quê? Ela vai vender esse título para comprar o mesmo título de novo? Não, porque aí ela vai estar só pagando imposto de renda. Vai realizar um lucro e vai pagar imposto de renda para comprar o mesmo título depois? Não. Ela pode comprar o mesmo título depois se a taxa subir. Taxa sobe, preço do título cai. Então ela compra de novo a um preço menor. Ou ela compra outro ativo, faz outro investimento. Então esse conceito parece difícil, mas na verdade ele é bem simples. A gente tem que estar com ele bem entronizado, ele tem que ser praticamente um reflexo motor da medula, né? Taxa subiu, preço caiu. Taxa caiu, preço subiu. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, né? A gente sempre repete isso quando a gente está analisando alguma tendência do mercado de juros, para saber o que está acontecendo com os preços. Dúvidas, deixem nos comentários. Muito obrigado por assistir.